Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estou aqui nesse momento para interagir com vocês diante, dessa recheio, nessa avalanche de conhecimento. Eu sou o professor L, estou aqui nesse momento para fazer essa interação com vocês e trazer algumas ideias, alguns pensamentos de filósofos que deixaram contribuição, que de alguma maneira serve para o aumento do conhecimento meu, de vocês, os professores presenciais, e para que depois eu possa assimilar, fazer análise, organizar e contribuir na sociedade, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Liberdade e o existencialismo, gente. Olha o que é isso, né? Será que temos liberdade adequada? O que é existencialismo? A relação homem e mundo. Então, olha só, estou posto na existência, no ser humano, nesse mundo. E dentro da aula temos o que é liberdade, o conceito, basicamente, aquilo bem simples, para vocês se animarem, motivarem e buscar além desse conceito. O que é existencialismo, O outro tópico é a relação entre liberdade e existencialismo. O que tem a ver esses dois parâmetros? O último tópico é o homem é um ser lançado no mundo. Como assim? Será que eu caio de paraquedas e etc? Então vamos lá. Temos duas habilidades para essa aula. A 404, Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias, contextos históricos ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial os jovens, levando em consideração na atualidade as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. O que tem a ver isso, gente? Vocês vão perceber que tem a ver sim. Você é um ser da existência, visualizar o seu futuro, ter a visão ampliada de mundo, E a competência, habilidade 01, Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos. Olha aí, galera. Que valorize a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo e a convivência democrática e a solidariedade, Essas habilidades vocês vão poder alcançar as competências, Competência 4 e 5. Agora, gente, o que é liberdade? Vem aqui comigo. O que vocês entendem por liberdade? Será que somos livres adequadamente? Por exemplo, você diz de estar livres, Você, eu tenho liberdade, professor. Só que aí você diz, pai, eu não quero ir para a escola hoje. Aí ele contesta, vai dizer, mas por quê? Não, apenas porque eu não quero. Mas às vezes não pode ficar sem estudar. É necessário você ir, não tem nenhum fator agravante que o proíbe de ir, é necessário ir. Então, o seu pai diz que você tem que ir para a escola e você diz que não quer ir. Aí você pode alegar, qual é a liberdade aí nesse sentido? Você tem liberdade? Eu digo para você que você tem. Porém, esse impasse que seus pais colocaram para você é no sentido de que preservar a sua atitude nesse mundo. Então é necessário. A minha liberdade, ela não se foca, não. Eu quero fazer o que eu quero em si, pronto. Pois eu posso usar a minha liberdade para fazer coisas que a privam de mim. Por exemplo, há pessoas que podem perder a liberdade que têm. Por exemplo, roubar, vamos supor assim, não estou acusando ninguém, mas no sentido, um exemplo figurativo. Eu tenho liberdade para pegar, furtar algo, porém eu não tenho liberdade para ficar livre. A lei diz, ela não proíbe, ela diz, quem furtar algo tem essas penalidades aqui. Então eu posso usar minha liberdade para furtar, mas eu não posso usar minha liberdade para ficar livre. Posso até fugir, mas é ficar privado de liberdade total, Então é mais ou menos essa perspectiva, assim como lá na escola, eu tenho o meu direito, de querer não ir para a aula, mas alguma coisa vai te prejudicar pelo mau uso da liberdade.
Eu tenho a liberdade, então por que eu não posso deixar de ir para a escola? Você tem que preservar aquilo que é o princípio da causalidade, o princípio da moralidade, ou seja, é necessário que eu vá para a escola para formar, estruturar a questão da moral, da ética e do conhecimento para a minha vida, porque eu estou usando minha liberdade para que eu fomente, né, estruture o meu futuro. Mais ou menos nessa perspectiva, tá? Não queira dizer que você é livre para fazer o que quer, ou seja, machucar as pessoas, prejudicar você mesmo às vezes. Por exemplo, se eu deixar ou não ir para a escola, ou pular o muro da escola, ou fugir para não estudar, estou prejudicando. Que liberdade que eu estou usando? Ah, mas eu tenho liberdade. Essa liberdade se torna, às vezes, tem uma aula que a gente fala, libertinagem. Eu vou usar aquilo que o figurativo, como pano de fundo, de frente assim coloca a liberdade, mas lá no fundo é uma intenção má. Ah, não quero estudar, então vou usar essa retórica, né? Não, eu sou livre. Mas, cara, qual o resultado dessa liberdade mal utilizada? Você não vai conseguir sair do terceiro ano, na verdade, e ir lá para a universidade. Por isso que nós vamos ver o conceito, né, de liberdade. Mal utilizada, ela é ruim. Então, vamos lá. Somos livres para estudar. Então, vamos lá. Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas. Veja bem, o que eu acabei de apresentar um tópico, né? Um exemplo mínimo daquilo que é amplo sobre a liberdade, ok? Aos que descreem, né, da possibilidade de escolha livre. Visão determinista, que é destino. Para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio, autonomia, sem nenhum constrangimento. Pode-se dizer que a gente coloca como livre-arbítrio. Essa distinção. Alguns pensadores dizem que não existe, isso é figurativo, mas que seja, né, mas para entendimento é necessário. Então, visão determinista, que é o destino, e o livre-arbítrio, né? Vamos analisar. Por exemplo, o que a tradição filosófica vai dizer sobre a liberdade? A liberdade humana é admitida como absoluta. Tem que ter, ok? Temos a escolha de agir de um modo ou de outro. É necessário. Independente das coisas que nos constrangem, né? É necessário agir. Exemplo. Podemos escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Veja bem, o nosso mundo vamos colocar aqui, existem várias escolhas, estão postas aí na sua frente. Com certeza os professores presenciais, eles colocam conselhos, dão conselhos para vocês, estão saindo do terceiro ano, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer um curso técnico, uma faculdade, ou para a universidade? Você é advogado, você pintor, agricultor, líder de comunidade, né? Será que eu vou ser empreendedor? Será que eu vou ser um agente social para trabalhar na comunidade aí? Então você tem essa liberdade de escolher. Por outro lado, gente, você tem a liberdade de escolher o bem e o mal. Os pais estão ali para orientar você a escolher o que é bom, é claro. O mundo está aí, cheio de caminhos. E vocês vão escolher, optar qual o caminho. Porém, coloque, né, na ideia, no pensamento, de acordo com a sua liberdade, vem junto a responsabilidade. Eu não posso usá-la sozinha, sem nenhuma responsabilidade. Ou seja, dependendo do caminho que eu utilizar, bom ou ruim, vai ter consequências. Se eu escolher um caminho ruim, claro que vai ter consequências ruins, né? Dificilmente, raramente, se eu escolher um caminho ruim, eu ter consequências boas. Pode até, por exemplo, as drogas, né? Se eu escolher esse caminho, tem pessoas que há consequências boas no sentido do prazer, na questão do efeito que ela faz no corpo, mas depois, que efeito que ela vai trazer para a gente. E se eu escolher um caminho correto, adequado, justo, as consequências serão boas, eu irei colher frutos bons, né? Mesmo que às vezes você apostou naquele caminho que é supostamente bom,
Poderá eu passar para outro caminho. Exemplo, eu fiz direitos. Só um exemplo, tá? Se você está estudando direitos, aí chega lá na frente, ó, esse caminho era bom, mas eu não quero estudar direitos. Aí você não tem problema, vai escolher um outro caminho bom. Viu a consequência? Não, você não se sentiu bem em estudar aquele curso. Sem problema, vamos escolher. Claro que você não vai ficar a vida toda em dúvidas, né? Só analisando o que quer e chega os seus 90 anos, né? Aí sem poder decidir nada na vida. Mas é mais ou menos essa perspectiva. A liberdade ela é utilizada para isso, tá? Ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Na Grécia Antiga, o que eles falam sobre a liberdade, gente? A liberdade era exercida no espaço da polis. Lembra que nós falamos na aula anterior que eles se reuniam em praça, né? Lá no Ágora, em praça pública, no qual os cidadãos constituíam a política. Então eles usavam a liberdade aí. Livre era o homem, olha só o que está escrito aqui, da praça pública, o Ágora, disponível para compartilhar entre iguais as ações e os discursos e liberado das obrigações cotidianas da vida. Então, assim, esse homem estudado que ia para a praça, ele era livre do trabalho forçado, daquele trabalho pesado, né? Porque a sua vida era intelectual ali. Eles iam analisar, estudar, debater ações para o futuro da sociedade. E lá na Idade Média, o que eles vão dizer sobre a questão da liberdade? Eles chamam aqui, ó, liberdade de livre-arbítrio, tá? Apenas coloca o nome. A noção de liberdade interior, aqui ó, no meu interior, relacionada ao próprio eu, só apareceu como discurso teórico, né, com os primeiros teólogos cristãos. Aqui posso dizer que foi na patrística, primeiro movimento lá da Idade Média. Agostinho de Tagart, ó, ele desse período, tá? Na Idade Média, foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade. Em sua obra De Libero, né? Arbitrio Voluntatis, sobre a livre escolha da vontade. Então é nessa perspectiva que ele vai dizer que, veja bem aqui, ó, é nessa perspectiva que ele vai dizer que eu posso utilizar ele coloca uma diferença, se você adentrar mais, vem aqui comigo. Se você adentrar mais nos estudos da vida de Agostinho, vocês vão perceber que ele coloca dois conceitos, a distinção, que é liberdade e livre-arbítrio. A liberdade é aquilo que eu tenho, que eu caracterizo. O livre-arbítrio é a ação de escolha, de eu poder escolher entre o bem e o mal, com consequências, né? Então é como se fosse a liberdade, eu tenho uma causa, né? E o livre-arbítrio uma ação. Então posso usar meu livre-arbítrio para perder a minha liberdade. Veja a ideia dele, ó. Eu posso usar minha liberdade, por exemplo, fazer algo ruim, né, dentro de uma sociedade. Eu posso usar meu livre-arbítrio, mas eu corro o risco de perder minha liberdade, ok? Ao contrário também para o bem, né, aquilo que a gente quer. Porque a partir do momento que eu tenho minha liberdade, ajo, né, no pensamento da Idade Média, perante o livre-arbítrio, e se for o lado bom, gente, vai contagiar todo o coletivo. Então as pessoas vão seguir, inclusive se aproveitar dessa ação que ocorreu aqui nesse momento de uma pessoa. Então, além de contagiar os outros, olha, aquela forma do livre-arbítrio que ele utilizou para preservar a liberdade, ela é ótima, então vamos lá. Então, os conselhos estão aí. Se os conselhos fossem bons, o ditado diz assim, né? As pessoas não dariam grátis, né? Um conselho, ela pagaria, cobraria. E alguém lá no mundo antigo perguntou de Tales de Mileto: Tales, qual é a coisa mais fácil do mundo? Aí ele respondeu: dar conselhos. Então, vamos ouvir os conselhos dos pais, dos avós, dos professores e das pessoas que estão em sua volta, ok? Isso é bom para você analisar. Continuando, vamos lá. Significado de livre-arbítrio. Vamos verificar o que é. Liberdade de indiferença.
o sujeito age pela força da sua vontade. Então, pode-se dizer que é um pouco de Schopenhauer, né? O filósofo, independentemente dos constrangimentos que sofre. Então, é a vontade, né, que eu vou agir, colocar e etc. Agora, gente, vamos dar um salto para a Idade Moderna? Veja bem, o que eles vão dizer para nós sobre a liberdade? Vamos lá. Na Idade Moderna, o filósofo Descartes, a gente fala René Descartes, né? Defende que o ser humano deve sempre procurar o quê? O domínio de si, gente. Tá aqui, ó. Para poder tomar as decisões. Kant fala que é autonomia, né? A maioridade. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, a força delas está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas. O intelecto tem prioridade sobre as paixões, olha só. Vamos dizer aqui que é a razão, né? Ó. A razão deve tomar as decisões para que possamos controlá-la. Veja bem, vem aqui comigo. Dentro de um parâmetro, já falei muito isso aqui, ó. Uma tríade de decisões, ó. Tem que ser a razão e depois as emoções e os sentimentos em terceiro. Por exemplo, tem pessoas que colocam os sentimentos lá em cima, acima de tudo. Aí vai tomar decisões conforme o que ela está sentindo, ok? E tem pessoas que colocam as emoções acima de tudo. Então ele vai tomar decisões, às vezes tão um pouco descontroladas, porque vai valorizar as emoções dela. Se ela estiver com raiva, ela vai ofender alguém, né? Agora, o que Descartes quer dizer, ó, gente, é o domínio de si. Então, é voltado para a razão, o racionalismo. Ou seja, a razão é fomentar a questão do equilíbrio. É claro que eu não vou desvalorizar os sentimentos e as emoções, mas tem que ter equilíbrio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tenho 16 anos, eu fugi de casa para casar. Nossa, é mais ou menos sentimental isso aí. Será que eu vou me arrepender no futuro? Será que vai dar certo? É mais ou menos essas decisões, tá? O colega lá falou isso, aí imediatamente a emoção está aflorada em mim, eu começo a xingar e até às vezes agredir. Ou seja, pela razão não, você vai tomar as decisões adequadas, ok? É o homem terciário, que é aquele que, se alguém o agredir, né, ele vai para casa, pensa, reflete e não volta. Então é mais ou menos essa perspectiva. Deixar que a razão, o equilíbrio entre as partes, tá? Não vai excluir o sentimento e nem as emoções, tá? Não vai excluir isso. Mas é um controle, né? Um equilíbrio de si, nessa perspectiva. Isso daí vocês vão usar nas decisões para o rumo que vocês vão tomar um pós-terceiro ano, né? Qual o curso que eu quero para a minha vida? Vou fazer agronomia e voltar a trabalhar, contribuir na minha sociedade, aqui na minha comunidade, isso é legal. Eu vou estudar administração e voltar a ser um agente administrativo aqui na comunidade rural, ou quilombolas, ou indígena, isso é ótimo, parabéns. Então vamos lá, continuando. Ó, mesmo que as paixões possam ser boas em si, ó, ele não desvaloriza, né? A força dela está em iludir a alma, infelizmente, né? Enganosas e inadequadas. O intelecto tem a prioridade sobre as paixões para que possamos controlá-las. É um conselho, né, de René Descartes. Agora, gente, vamos ver o que é o existencialismo. O que é a existência? Vamos lá. Ó, eu coloquei a figura do mamão, que dá a figura de duplo, né? A existência, às vezes, ilude, né? A questão de ilusão de ótica. Vocês podem ver com os professores de artes. Então, ó, será que eu existo ou é a sombra, né? Platão disse que nós vivemos aqui nesse mundo das sombras e o mundo ideal é o das ideias. Veja bem, será que existimos mesmo nesse mundo? O que é o existencialismo? Você já teve alguma crise de existência, né? Por que estou nesse mundo? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que estudar? Por que tanto compromisso? Porque até os 13 eu não tinha tanto compromisso, né? Olha só, que ideia. E são crises da existência, ok? Será? Nossa, esse mundo é tão cruel. Será que é o mundo cruel?
Então vamos lá analisar, ó. Esse mamão que eu planto lá no meu quintal, né, trouxe a alusão para vocês, a existência. Às vezes nós estamos aqui no ilusório, ó, nas sombras, né? Só vivendo esse mundo pelas decisões que os outros estão tomando por nós. Eu não tomo nenhuma decisão, né, para melhor, para melhorar a minha vida. Então temos que ser seres autônomos, né, para buscar. E para isso vamos entender um pouco o que é a existência. Vamos lá. É só uma imagem figurativa, tá? Você já passou, né, pela cabeça, analisou por que existimos, né? Por que estamos nesse mundo? Vocês podem até sentar na grama, debaixo de uma árvore. Eu já fiz muito isso na minha vida, até hoje ainda faço. Muitos de nós, em algum momento, fazemos essa pergunta. E você já fez essa pergunta? E aí, já? De onde vem o ser humano e para onde ele vai? Então, são questões filosóficas e que vai ao encontro, né, da corrente filosófica existencialista. Existimos para ser felizes? Então, por que tantas pessoas sofrem, né? Existimos porque Deus quer? Qual é? Que pergunta você faz? Olha só, vem aqui comigo. Vocês podem ir além dessas perguntas, algumas que o professor Luciano colocamos para você imaginar. Por que estou nesse mundo? Qual é a missão? Na minha perspectiva, visão filosófica existencialista, eu, enquanto professor Hélio, na minha opinião, temos uma missão cada um. Cabe cada um descobrir qual é nesse mundo. Será que estamos aqui apenas por estar? Será que vida é essa então, né? É uma melancolia, algo... Não tem sentido nenhum eu estar nesse mundo? Será? Então vamos analisar, né? Qual é? Por que existimos, né? Será que existimos apenas porque Deus quer? E nossa liberdade, a nossa autonomia, a nossa forma de agir e pensar. E o meu curso, né, que eu quero estudar. Olha que legal. Então são ideias, são questões que giram em torno da existência humana, você nesse mundo. Quem ainda não parou, né? Mas não se preocupe, tá? Você tem um controle. Ah, eu tô meio triste, as coisas não acontecem direito. Então vá analisando os caminhos, como seguir. Às vezes você dá um passo à frente, não dá certo, aí você retorna e vai para o outro. Aí aqui dá certo, aí você segue. Então a vida é nesse sentido. Figuramente, é uma linguagem figurativa. Pode perguntar aí dos professores de português, na verdade. Às vezes a barreira que vão surgindo em nossa vida e na vida de vocês, principalmente, né, que são jovens, é que ele não seja um muro para te atrapalhar a seguir. Ah, tem um problema aqui e tá o muro. Não, que esse problema seja um trampolim. Você dá, ó, pula ele. Já resolvi um problema ali, ó. Se aparecer outro, eu vou tentar resolver. Então, segue a vida, né? Continuando, olha lá. Tão legal refletir sobre a existência, na verdade, ó. Lá após a Primeira Guerra, inicia o quê? Uma reflexão sobre a identidade humana. Ó, aqui que começa o existencialismo. Especialmente a partir do sentimento de melancolia e angústia. Então, os soldados vinham após a guerra, sofrem psicologicamente, né, demais, e começou a analisar os pensadores, né, os pesquisadores, estudiosos, sobre o sentimento, melancolia e angústia. As consequências de duas grandes guerras jogaram por terra os ideais humanitários e a ideia de um progresso linear e infinito. Então, veja bem, nós não somos máquinas, não é verdade? Nós não somos robôs, né? Ah, aconteceu uma guerra lá e pula para frente. Não. Temos sentimentos, temos os problemas que causam, as emoções, né? Temos as depressões que surgem. Então, ó, caiu por terra aquela ideia de progresso linear, tá? Vai subindo para frente, não. Somos humanos, né? Lembra na aula que nós falamos sobre a distinção entre os animais e os seres humanos? Temos alguma distinção. Não estamos aqui apenas para viver e morrer e partir. Então, tem algum sentido estar aqui. Continuando, olha lá. As utopias que mobilizar, utopia, gente, é sonhos, é uma quimera, né? É um sonho que às vezes não se realiza, né? Os seres humanos entraram num sentimento de fracasso,
pessimismo e desilusão. O homem contemporâneo encontra-se só, veja bem, no vazio, perplexo, na angústia, diante das perguntas fundamentais. Gente, isso aqui é existencialismo, tá? Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? Será que conseguimos compreender? Além do mais, gente, o existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual. Literário, né, surgido na Europa em meados lá do século XX, mais precisamente na França. O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressado no seguinte pensamento de Sartre: a existência precede a essência. Nós iremos falar até um pouco sobre isso, né? A existência, né, precede a essência. Será, gente? Será que eu existo antes? Depois existo? Será que eu existo, depois começo a analisar? Será que a essência vem antes, depois eu venho? Vamos lá entender um pouco esse embaraço, né? Essa palavra, essa frase de Sartre. A existência, né, precede a essência. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso? O existencialismo pressupõe que a vida seja uma jornada gradual de conhecimento sobre a essência do ser. Por esta razão, ela seria mais importante que a substância humana. Os seguidores não acreditam que o homem tenha sido criado com um propósito determinado. Em si, ele se construa, né? Que ele se construa à medida que percorre a sua caminhada existencial. Então, é nessa vida, olha só. É mais ou menos essa ideia. Nós, né? A existência vem antes, por isso que ela precede a essência. A essência do homem vai acontecendo ao longo da sua construção do dia a dia. Superando os obstáculos, as dificuldades, as causas que vêm ocorrendo durante a vida, etc. Perante as decisões da vida. Agora temos um vídeo bem legal sobre existencialismo. Vamos lá ouvir uma opinião de outro professor, né, de outro especialista da área. Vamos lá! Olá, pessoal! Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu falo a palavra liberdade, o que vem na mente de vocês? Liberdade é uma palavra muito simples, a gente escuta o tempo todo. Mas e agora a palavra existencialismo? Essa já é mais difícil, né? É mais difícil de ouvir. Bom, então hoje a gente vai agora receber o professor João Paulo, ele que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. E a gente vai começar falando do seguinte: professor, você pode dizer para a gente então o que é liberdade? Bem, a liberdade, como você disse, é um termo bastante comum, a gente usa muito no dia a dia, mas nem sempre nós paramos de fato para analisar o que significa, né? E a palavra liberdade geralmente ela vem associada a outras palavras, como liberdade de expressão, liberdade religiosa. E a liberdade em si, ela traz a ideia de uma não limitação, ou seja, um ser livre é aquele que não está limitado a nada, ou seja, ele tem uma infinidade de possibilidades de ação de acordo com cada condição específica. Muito bem. E essa palavra que coloca medo, existencialismo, o que seria? Existencialismo, como o termo sugere, né, existencialismo é uma doutrina a respeito da existência, uma teoria sobre a existência humana que vai buscar explicar, entender se há ou não um significado para a nossa existência, ou seja, será que há um sentido para a vida humana? E com base nessa pergunta pelo sentido, filósofos como Jean-Paul Sartre vai responder com base em uma teoria não cristã, ou seja, o Sartre é um filósofo ateu e ele vai desenvolver o existencialismo partindo da ideia da não existência de Deus, ou seja, se Deus não existir, tudo nos será permitido. Fugindo então da ideia da criação, o Sartre vai colocar que o homem é o seu próprio criador. E a ideia do existencialismo é exatamente essa: dar ao homem a responsabilidade pela própria existência. Por isso, existencialismo. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação hoje, professor. Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre liberdade e existencialismo, a gente vai ficando por aqui. E vocês continuam com a aula aí no estúdio. Tchau! E queridos, olha aí, eu vou lançar uma pergunta diante dessa perspectiva. Qual o sentido da vida para você? Agora vamos ver a relação entre liberdade e existencialismo. Vamos lá. Vamos para o quadro.
Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a sua indeterminação, tá? É algo indeterminado, né? Por exemplo, a vida humana não é determinada. Oposto de determinismo. A vida humana é sempre uma ação. Aristóteles, eu vou colocar aqui, tá? No meu pensamento. Ato em potência. O pensamento de Aristóteles. Aristóteles. Ou seja, estamos sempre em transformação, né? Uma ação humana. Para o existencialismo, não há espaço para pensarmos em destino prévio, tá? Para a existência humana. Infinitas ou múltiplas são as possibilidades que marcam a vida. Foi falado no vídeo. Existir é incerto, é impreciso. O existencialismo é verdadeiramente um humanismo que critica as formas idealistas de conceber a vida. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, de essência, de valor e de determinação prévia. Somos seres lançados ao mundo, olha só, que legal, né? O homem é um ser lançado ao mundo, imagem figurativa, né? Nós somos lançados aqui nesse mundo, ó. O homem encontra-se lançado nesse mundo com a consciência de que sua vida está por fazer. Olha aqui. Vocês acham que estão terminando, né, o terceiro ano, já está tudo pronto? Não. Está começando uma outra fase, no ano que vem, faculdade, etc. Onde há liberdade, há imprevisibilidade. Então, pode se encaixar ou não nas coisas da vida, nas decisões que você tomar, nos seus projetos, etc. O ser humano está condenado à liberdade. Dela não poderá fugir jamais. É nessa perspectiva, tá? Que você tem a liberdade e está construindo a sua vida. Qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, embora possa estar reunido com outros. A decisão é sempre um ato solitário, brota da interioridade humana que nos traz o dever da responsabilidade. Veja aqui comigo, ó. Sempre, gente, a decisão, mesmo que você pergunte dos seus pais, dos seus amigos, está lá na escola fazendo, quem sabe, o projeto de vida, ó, o que é que eu vou estudar? Eu só estou dando um exemplo porque nós estamos no âmbito da educação, mas pode ser no âmbito de outras decisões, tá? Com quem que eu vou me casar, né? Se relacionar, etc. O que eu vou fazer do futuro da minha vida? Então, as decisões são sempre solitárias, no sentido que você tem que tomar. Pode ouvir a opinião de outros. Os pais querem sempre o bem para os filhos, né? Os professores também, eles orientam, dão conselho, etc. Mas a decisão é sua, né? Solitária, nessa perspectiva. E olha só, as decisões mais difíceis são as mais importantes da vida. Tomar uma decisão não é fácil, né? Continuando, olha aí. No existencialismo, outra expressão similar à angústia é a náusea, né? Sentimento que nos invade quando descobrimos que a contingência essencial da vida, a ausência de um sentido absurdo do real. Então, às vezes, a gente vê que, a gente percebe, dá um sentimento de que a vida não tem sentido, né? Portanto, o reconhecimento de que a própria existência é um acidente, algo não necessário, que o amanhã poderá não mais existir. Mais ou menos, né, de Edvard Munch, né, um grito, né, uma versão da aquarela dele, né? Mais ou menos esse o grito, essa angústia. As incertezas, a incerteza de toda decisão, aliada à necessidade da decisão e à responsabilidade pelas decorrências das nossas ações, alimenta o quê? A angústia. Então, a incerteza, nossa, que incerteza, que dúvida que eu estou, né? Isso não deve ser concebido como algo negativo, tá? Olha só, é necessário passar por isso, dentro de um equilíbrio, né? Pois é a condição de uma existência autêntica, verdadeiramente humana. Gente, ó, diante das incertezas, vem aqui comigo, diante das incertezas aqui da vida, eu vou tomar decisões adequadas para a minha vida, superar os obstáculos. É como se eu pegar força, né, naquela fraqueza, naquela angústia, para eu seguir o caminho, o equilíbrio, né? Olha lá, a razão, né, e o sentimento, o coração. Então, tem que ter esse equilíbrio em tomar essas decisões. Continuando, olha lá. A liberdade é o ser do homem. A partir dela, o homem se faz. Ó, a relação entre liberdade e existencialismo. Então, é mais ou menos nessa perspectiva.
o ser humano está condenado a existir. Condenado o quê? A liberdade. O homem é obrigado o quê? A assumir a sua existência, né? O homem é responsável por tudo que faz. Não se pode fugir da responsabilidade. Ou seja, a liberdade consiste em quê? Na construção responsável do próprio ser, do eu, do você. Por isso o homem é o futuro, né? O homem é o futuro, né? Da sua vida, né? Do seu ser. É nessa perspectiva que ele vai ao encontro, tá bom? Veja bem, vem aqui comigo. Então, a liberdade em si, gente, nos traz, de certa forma, angústia. Ó, quão bom que gostava muito de brincar de pipa, né? Ou papagaio, assim como se fala na nossa região de Rondônia. Às vezes eu ficava o dia todo, final de semana, né? Sábado, domingo, às vezes emendava da sexta brincando. Era a liberdade que eu tinha, os pais deixavam porque passava a semana toda estudando, ajudando eles, etc. Só que eu não tinha responsabilidade aqui, a responsabilidade era minha, né? De fazer o material para brincar. E durante a semana com meus pais. Porém, lá pelos 16, começa a trabalhar, a ter que visualizar as coisas em casa, estão escassas, o alimento, roupa, energia, água. E chega um momento que eu tenho que ajudar, né, contribuir. Ou seja, a responsabilidade, eu não posso... Imagine eu com 14 e indo lá só para brincar e não ter responsabilidade de ajudar meus pais. Imagine eu chegar em casa... me alimento, na hora do almoço, está pronta a comida, eu como, levanto, deixo o prato e saio. Que responsabilidade que eu tenho? Vamos oferecer aquele apoio, mãe. A gente, supostamente, não tem condições de ter uma empregada, então vamos colaborar. Que responsabilidade. Isso é comum, começa lá em casa, você a estruturar essa ideia de responsabilidade para a sua vida. Então, tomar umas decisões não é fácil para a vida. Existir também não é fácil, mas é possível e ser feliz também é possível, tá? Então vocês vão poder, a partir dessa aula, praticar um pouco a sua existência, o sentido dela e buscar a felicidade e o futuro de vocês, ok? E não saia daí não, tem mais, tá? Tchau, tchau.